Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo de correção de atividade. Vou corrigir a atividade 9, adjunto adverbial, que era uma análise da música Cotidiano do Chico Buarque. Vamos lá? O próprio nome da música já diz, né? Cotidiano. Então, ela está falando sobre as coisas que acontecem no dia a dia e sempre da mesma forma. O nosso cotidiano, quando a gente fala em cotidiano, estamos pensando justamente nas coisas que se repetem, né? A música traz essa ideia da repetitividade, das coisas que nós fazemos todos os dias da mesma forma. E por isso ele vai narrando como que é um dia da vida dele, né? E mostrando que esse dia se repete, que ele sempre acontece. E a primeira pergunta, ela era sobre isso. Então, a música se chama Cotidiano e retrata o dia a dia, a rotina de um par amoroso. Assinale a alternativa que contém uma palavra ou expressão que se relaciona ao título. Então, a palavra cotidiano tem essa ideia de repetição, como eu já disse para vocês. Dentre as alternativas, nós tínhamos que buscar qual delas tinha uma expressão de tempo, afinal eu estou falando do cotidiano, e que tivesse uma relação com essa própria palavra, com essa ideia. Então, aqui na letra A, com a boca de hortelã, né, ele fala, e me beija com a boca de hortelã. Se a gente for pensar, a música, a pergunta que a gente poderia fazer aqui é como? Como ela beija ele? Então, ela beija ele com a boca de hortelã. Quando a pergunta que a gente faz é o como, a gente tem uma ideia de modo, né? Os advérbios de modo indicam como a gente faz alguma coisa. O verbo nessa situação era beijar. Então, ela beija como? Com a boca de hortelã, tá? Toda essa expressão com a boca de hortelã é um adjunto adverbial do verbo beijar. Aí a música continua e diz que ela me espera às 6 horas no portão. Se eu for fazer uma pergunta, nesse caso é onde? Onde que ela espera, né? Então, a ideia que eu tenho aqui é de lugar. Quando eu pergunto onde, eu quero saber o lugar. No portão é uma expressão que é o adjunto adverbial do verbo esperar. Ela espera onde? Com a boca de café também está relacionado ao verbo beijar, né? E beija com a boca de café. Então, eu tenho aí a pergunta como? Como ela me beija, né? Com a boca de hortelã, com a boca de café. Então, essa é fácil, já tinha falado na primeira, indica um adjunto adverbial de modo. E a expressão que tem a ver com o tempo, né? É quando eu pergunto quando. Quando que ela faz tais coisas? Quando que ela acorda? Quando que ela dorme? Quando que ela, né, beija? Quando que ela espera? E aí, a palavra todo dia indica tempo e também tem essa relação com o cotidiano, principalmente aqui pela expressão todo, né? Quando eu falo todo dia, eu estou falando de uma ação que se repete. Então, a resposta correta aqui era todo dia. Muitos de vocês acertaram essa questão, então, parabéns. O próximo exercício já vai falar sobre o advérbio de modo, né? Que eu dei uma introdução ali na questão número 1. Os advérbios ou locuções adverbiais podem indicar o modo com que se realiza uma ação. Assinale a alternativa em que há um verso que retrata o modo como a amada beija. Né? Então, como que é essa amada que ele se refere na música, como que ela o beija, o modo, né? Então, aqui, e me aperta para eu quase sufocar, tem aqui o modo como beija, né? A pergunta frisava isso. Não tem também, é outra ação, né? E também não tem o modo, só fala que aperta para ele quase sufocar. Tem aí a finalidade. E me beija com a boca de paixão,
Agora, eu tenho uma estrutura parecida com a boca de hortelã, com a boca de café, né? E com a boca de paixão. Então, e me beija como? Com a boca de paixão. Então, essa alternativa, né? Ela está correta, ela indica o modo. Ah, professora, mas a próxima também tem um como. E me calo com a boca de feijão. Só que aí a gente tem que lembrar do enunciado. Como a amada beija, né? Então só poderia ser a letra B. Então a resposta correta era a letra B, e me beija com a boca de paixão. Essa música, ela explora muito os advérbios. Então, na primeira questão, nós tínhamos um advérbio de tempo. Na segunda questão, nós tínhamos o advérbio de modo, que é como se faz algo. E agora o advérbio de lugar. Então, o advérbio de lugar está em qual das alternativas, né? Onde que a gente vê uma ideia de lugar? E me sorri um sorriso pontual. Aqui nós nem temos advérbio, nós temos um adjetivo. Pontual é uma característica de sorriso, né? Embora não seja algo que a gente esteja acostumado a usar, seja uma linguagem poética, mas me sorri com um sorriso pontual. Me sacode às 6 horas da manhã. Eu tenho aí claramente uma expressão de tempo, né? Tá até marcado o horário, às 6 horas da manhã. Então aqui eu tenho um advérbio de tempo. Ela pega e me espera no portão. Bom, no portão indica um lugar, né? Então aqui nós temos um advérbio de lugar. E na última, meia-noite ela jura eterno amor. Meia-noite é um advérbio de tempo, também indica quando ela faz essa ação, quando ela jura eterno amor. Então, é um advérbio de tempo. Então, a resposta correta era a letra C, que mostra onde ela realiza essa ação, e um advérbio de lugar. Então, a expressão no portão é uma locução adverbial, porque são duas palavras para indicar um lugar, né? Aí tem aqui a preposição em, contraída, no portão. E essa expressão tem a função de adjunto adverbial de lugar. Nessa música é muito marcante a passagem do tempo. É como se acompanhássemos o dia deste par amoroso. Assinale a alternativa que contém as palavras que mostram a passagem do tempo ao longo do dia. Então, quase todas as palavras usadas na alternativas aqui, elas têm uma relação de tempo. No entanto, o que eu queria saber eram aquelas que eram exclusivas de mostrar a passagem do tempo, né? A manhã, a tarde e a noite. Ao longo de um dia, e não ao longo de uma semana ou um mês, que é o que acontece quando a gente usa a palavra todo dia ou toda noite. Eu estou falando de uma semana, né, de uma frequência. Então, a resposta correta era a letra A, porque eu tenho às 6 horas da manhã, depois meio-dia, depois 6 da tarde e, por fim, meia-noite, né? O que tem de errado nas outras? Na letra B, como eu já falei no começo, dei a dica, o todo dia, né? A expressão todo dia, ela não é ao longo de um dia, como está no enunciado. Pro jantar, ela espera para o jantar, não é uma expressão de tempo, né? E sempre igual também não mostra esse ao longo do dia. Na letra C, novamente, todo dia e toda noite, que tem o mesmo sentido. E na letra D, apenas a expressão todo dia, tá? Então, a resposta correta era a letra A. A poesia e a música exploram muito o sentido figurado das palavras, não podemos interpretar ao pé da letra, né, para compreender o sentido, porque ela trabalha com a linguagem figurada. Então, a linguagem figurada é aquela em que a palavra não está no seu sentido literal, aquele sentido do dicionário que a gente encontra ao pé da letra. E aí eu pedi que vocês pensassem nesse verso que se repete na música, com algumas mudanças, que é "E me beija com a boca de café", né?
Então, na letra A, trata-se de um beijo com a marca do batom cor de café. Então, quando a gente pensa no sentido figurado, né? Então, é algo mais sutil, não é o literal. Não tem nenhum recurso na música que nos faça pensar que seja a cor do batom, mas tem um recurso que faz para a gente pensar em outras coisas. Trata-se de um beijo de uma pessoa com a pele do lábio cor de café. Essa poderia deixar vocês em dúvida porque ela explora muito bem essa questão do sentido figurado, né? Mas é aquilo, a gente tem que sempre voltar para o texto e ver se o texto te dá recurso para chegar nessa resposta, porque o texto sempre oferece. Trata-se do beijo de uma pessoa enquanto ela toma café. Se você marcou essa, você entendeu a música no sentido literal, né? Com a boca de café. Então, a pessoa acabou de tomar café e foi lá e beijou, né? Seria muito literal. Então, era uma questão que exigia um pouco mais de vocês, tanto que foi a que teve mais erro, embora mais da metade tenha acertado. E aí a letra D, trata-se do beijo que ele recebe pela manhã na hora do café, portanto teria gosto do café, né? Por que é essa e não a letra C? Porque a letra C tem aqui uma pegadinha, digamos que a palavra enquanto, né? Acho que seria meio difícil a pessoa beijar enquanto, ao mesmo tempo em que bebe o café. Então, o que ele fala? Ele fala do cotidiano, ela me acorda, né? Ela faz o café para mim, ela me dá um beijo, eu vou trabalhar. E esse beijo que é dado todas as manhãs, ele tem esse beijo de café, né? Com a boca de café, que é a maneira como ela o beija todos os dias, no horário da manhã, quando eles tomam café da manhã. Então, a resposta correta seria a letra D, tá certo? E, por fim, eu tinha pedido para vocês ouvirem a música mais uma vez, prestando bastante atenção na letra, e escrever um parágrafo com essa interpretação da música. Não tem uma resposta única que seja correta, mas é importante que a gente olhe para o texto e vê o que ele nos oferece para a gente chegar a uma conclusão, tá? Então, eu vou ler alguns versos e vou mostrar para vocês essa leitura possível da música, embora ela possa chegar a cada um de uma maneira diferente, tá? Então, a gente já sabe que é a rotina de um casal, de um par amoroso. Então, olha lá. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então, aqui a gente percebe uma pessoa dedicada, né? Todo dia ela faz o mesmo ritual, acorda, dá um sorriso. Aí, com a boca de hortelã, pode ser o chá ou escovar os dentes, né? Essa coisa matinal tem a ver com esse ritual da manhã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando por jantar e me beija com a boca de café. Então é aquela esposa, né, que prepara tudo para o marido, para que ele vá para o trabalho e ela vai continuar ali esperando até quando ele chegar. Só que o que acontece quando ele vai? Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. Então, a gente percebe que tem uma hesitação nesse eu lírico, né? O eu lírico é a voz da poesia, é a voz que aparece na música também. Ele quer parar, todo dia ele pensa em parar, todo dia ele pensa em dizer não. Seria dizer não ao quê? A essa relação amorosa, a esse casamento que já está na rotina, que todo dia é a mesma coisa, né? Pode ser isso. Depois penso na vida para levar. Então tem algo ali que o impede de parar e de dizer não. 6 da tarde, como era de se esperar, ou seja, já é previsível, né, para ele. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Então a gente percebe que existe aí um desequilíbrio nesse par, né? Parece que ela está muito mais envolvida do que ele, que pensa em parar, em dizer não. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor.
e me aperta para eu quase sufocar, e me morde com a boca de pavor. Então a gente tem o que nessa música? Temos um casal, um par amoroso, em que uma está extremamente devotada e dedicada, enquanto ele hesita, mas também não tem coragem de abandonar essa vida, né? E aí a gente percebe que talvez ela saiba que ele quer partir, porque ela diz: toda noite ela diz para eu não me afastar. Então, se ela diz para ele não se afastar, é porque ela tem medo que ele vá. E aí fica clara essa sensação de medo, né? E me aperta para eu quase sufocar, para segurá-lo e não deixar ele ir, e me morde com a boca de pavor, né? Com medo de que ele se vá. Tá certo? Aí a música se repete, a letra se repete, né? E o próprio ritmo da música tem essa ideia do cotidiano, né? Porque ele vai repetindo os versos. Tá certo? Bom, era isso. Espero que tenha ajudado vocês. Vocês foram muito bem nessa atividade. Só a questão 5 ficou ali com 50% mais ou menos de acertos, mas em quase todas as outras questões vocês foram muito bem, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem como fazer, é só me procurar e aí eu posso esclarecer para vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais.